Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer. Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, aqui estamos nós, agradecidos ao Senhor. Sempre uso essa palavra, porque sempre o que devemos fazer é agradecer. Nós não temos o que reclamar do Senhor, só lhe agradecer por estar aqui, por ter vida, por estar de pé, por ter escapado de muitas coisas, saúde. Tem sustentado, Senhor, nossa vida diante de Ti, Pai. Por isso estamos agradecidos. O Senhor tem sido um Pai tão bom para conosco. Dizemos que valeu a pena Te encontrar, servir ao Senhor. Todos nós podemos dizer, valeu a pena, Senhor. Ó Deus, o que vamos dizer? Senhor, foi a melhor coisa que aconteceu conosco, foi encontrarmos a Tua palavra, a Tua mensagem, a mensagem do Teu profeta. Obrigado, Senhor, por nos proporcionar isto. Quem éramos nós? Que fizemos para merecer? Mas o Senhor nos escolheu. Isso foi algo que partiu do Senhor. Nós não fizemos nada, tudo foi o Senhor que fez. Obrigado, Senhor, que o Senhor nos ajude mais um pouquinho esta noite. E venhas e abençoe nossas vidas. Fale conosco através de Sua palavra, pois nós agradecemos no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Quantos dizem amém? Amém. Boa noite, meus irmãos. É muito bom estarmos na presença do Senhor. Amém? Vamos ler a palavra no Evangelho de Lucas, capítulo 9. Lucas, capítulo 9, versículo 23 e 24. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra de Deus diz assim: e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Amém. Louvado seja Deus. Podemos sentar, que Deus continue acrescentando todas as bênçãos de Sua palavra em nossos corações. Nós vamos falar sobre cada um deve levar a sua cruz. E vamos rever, porque algumas coisas que vou dizer hoje, nós já pregamos aqui outras vezes, mas nós muitas vezes temos que bater o prego, bater bem, e lá na ponta virar ela, que aí fica bem seguro, né? Então, assim que nós queremos fazer. Tem coisas que tem conceitos bíblicos que nós precisamos rever e nós precisamos aprender e pôr em prática, tá? Por exemplo, quando a vida sem Deus, uma vida sem Deus, ela é dirigida pelo ego.
certo? Por isso que aí vem a palavra egoísmo. Então, o egoísmo é uma vida que ela é direcionada, ela é dirigida pelo ego da pessoa. Você sabe que é o ego, né? Vamos ver que tem um telefone aí tocando. Não esqueçam de colocar no... Que Deus possa continuar abençoando os irmãos que estão nos assistindo também através da internet. Então, daí vem essa palavra egoísmo. Todos nós sabemos o que é uma pessoa egoísta. É aquele que só olha para si, só preocupado com as coisas próprias. Ele não reparte, ele não divide. E você vê que o princípio divino, o princípio de Deus é repartir. Deus repartiu sua glória conosco, repartiu tudo, sua graça, sua misericórdia, seu amor, a alegria, tudo Deus repartiu conosco, né? Você pode ser prova disso. Deus repartiu com você, né, as suas bênçãos. Então, o princípio divino não é egoísmo, o princípio divino é repartir, é dividir. Você sabe que a igreja primitiva vivia nesse particular. Quando o Espírito Santo desceu lá no dia de Pentecoste, foi de uma forma tal que levou as pessoas a dividirem e repartirem suas coisas. Isso está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Você vai ver aquela igreja, como é que ela era. A Bíblia diz que não tinha necessitado entre eles, porque cada um, quando via alguém necessitado, imediatamente repartia. Não era eles que faziam de si mesmo, aquilo era uma obra do Espírito Santo. Por isso que o Espírito de Deus estava neles e fazia com que eles agissem dessa forma, certo? Então, esse é o princípio divino. Porque o ego é fonte de nossas vontades. O ego, o que é o ego, pastor? É a fonte de nossas vontades. Repita comigo, é a fonte das nossas vontades. E essas fontes da nossa vontade quase sempre são contrárias à vontade de Deus, tá? Porque aquilo que muitas vezes nós achamos, nós pensamos ou nós dizemos que é certo, está contrário com aquilo que Deus acha. Você já prestou atenção nisso? Toda vez que nós nos baseamos com os nossos próprios princípios, fere a vontade de Deus. Porque o nosso ser humano é totalmente contrário. A nossa natureza humana é contrário à natureza divina. Por isso que dá muito problema. Você está me entendendo? Mas vamos ver estas coisas. Nós falamos que nós temos um objetivo aqui. Nós estamos aqui servindo a Deus, mas essa mensagem, que nós cremos nela, ela é constituída de 3 degraus. Todos nós sabemos disso. Primeiro, nós já passamos no batismo, que é a justificação. Então, você já é justificado. Você que se batizou nesta mensagem, vou repetir, você, diante de Deus, é justificado. Então, não importa o que foi feito lá atrás, sua vida desgraçada, derrotada, uma vida que... Não importa, aquilo ficou para trás. Deus nem lembra mais disso. Aquela velha natureza, aquela velha vida, aquele velho homem, aquelas velhas coisas, Deus não lembra hoje. Isso significa, e isso quer dizer justificação. Justificado é como se você nunca tivesse feito nada errado diante de Deus. Isso alegra você? Que coisa boa, né? Tem pessoas, e muitos de nós, só de tentar lembrar do passado, a gente fica tão arrasado e triste. Mas como é que eu era desse jeito? Mas hoje você não é mais. Ainda que o diabo venha querer acusar você, ele é mentiroso. Porque Deus diz, eu não lembro mais daquelas coisas. Isso se chama justificação, que é o primeiro passo. Depois você entra em santificação, que é o segundo degrau, que muitos de nós estamos, que já estamos sendo aperfeiçoados, mas o nosso objetivo é chegar no batismo com o Espírito Santo. Amém? E eu acho tão bonito quando os irmãos estão desejando para o outro que você receba o batismo genuíno na alma do Espírito Santo, porque esse é o objetivo. E olha, eu vou dizer uma notícia para vocês, não vai falhar. Não vai falhar. Não vai falhar.
A palavra de um profeta e a mensagem de um profeta não vai falhar. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Então, o que é o batismo com o Espírito Santo? É a nossa terra prometida. Eu já expliquei isso várias vezes. E o profeta diz, não é o céu e também não é o milênio. Porque para eles conquistarem a terra prometida, Israel, para conquistar a terra prometida, teve que arrancar a espada. E teve que lutar cada guerra, vencer cada povo que estava ali para conquistar a terra. No céu ninguém vai brigar, no céu ninguém vai puxar a espada, não vai ser preciso mais isso, no milênio também não vai ter. Então o que é? É o batismo com o Espírito Santo, porque para nós conseguirmos, nós vamos ter que arrancar a espada mesmo e lutar para conquistar cada pedacinho desta terra prometida para nós. Amém? E você sabe que os habitantes da terra prometida, tudo, vamos ver quem são esses. Vamos lá, coloca aí Gênesis capítulo 10, versículo 15 a 18, e você vai ver aonde se originou cada problema. Está em Gênesis, porque tudo está na Bíblia. E todo começo, o profeta diz, tudo que temos hoje começou em Gênesis. E Canaã, vocês sabem quem é Canaã? Canaã, um filho, é um neto de Noé, que foi amaldiçoado por causa da atitude do pai dele, Cão. Todos nós sabemos disso. Tem algum problema? Não. Talvez os novos tenham que explicar para eles. O Cão foi aquele que viu o pai dele nu, certo? Que tinha bebido e foi chamar os irmãos para olharem. Ah, vem ver o pai como está. Mas o Sem e o Jafé não quiseram olhar o pai. Eles se cobriram e vieram de costa, colocaram um pano e cobriram Noé. Certo? Quando Noé despertou do vinho que ele tinha tomado, ele disse assim, ele não disse maldito seja Cão, que foi o que fez, ele disse maldito seja Canaã, que já foi o neto dele praticamente. Então, isso, você diz, mas por que ele não disse maldito seja Cão? Por que ele disse maldito seja Canaã? É porque nós temos que aprender na Bíblia que você, qualquer coisa que você faça, muitas vezes quem paga é a família, são os filhos. Eles que recebem a consequência de um mau juízo, de uma coisa errada que um pai faz ou uma mãe. Nós temos que prestar atenção nisso. Tá bom? Isso é Êxodo 20, versículo 5. Coloca aí. Depois você coloca de novo esse versículo, só para eu mostrar, porque eu vou falando, eu tenho que ir ensinando. Certo? Vamos lá. Tudo está na Bíblia. Não te encurvarás a elas. Está falando de imagens de escultura. Nem as servirás, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. É a Bíblia. Deus não passa por cima de sua palavra. Então, eu tenho que ensinar o que é correto. Davi pecou, Deus mandou o profeta Natã na casa dele, reconciliou, perdoou ele, mas ele pagou. Quem pagou foi os filhos. Eu tenho ensinado isso, porque tenho que ensinar a verdade para todos vocês. Então tá, vamos voltar a Gênesis capítulo 10, versículo 15, e vamos ver de onde surgiu. E Canaã gerou a Sidom. Olha só de onde veio Jezabel, por isso que nós temos que ligar as coisas. A Bíblia diz lá em Reis que Jezabel era Sidônia. Então ela veio daí, de Sidom. Quem era Sidom? É o filho de Canaã que foi amaldiçoado. Então, por isso que ela causou problema para dentro de Israel, porque ela já veio de uma geração amaldiçoada. E o Acabe foi casar com ela. Então, isso são coisas que a gente tem que prestar atenção. Os jovens, cuidado com quem vai casar. Por isso que o profeta diz, case com alguém da mesma linhagem. Tem até, se você ler a mensagem Paradoxo, você vai encontrar o profeta dizendo que nós nem devemos misturar as raças. Ele diz, não é conveniente você misturar raças. Branco com negro. Leia na mensagem o Paradoxo. Então, até nisso nós somos ensinados. Não que Deus seja racista, não, é porque dá problemas. Nós não somos racistas. Nós não somos isso. Mas eu estou citando o que Deus manda. Se Deus manda, Ele sabe por quê. Você está me entendendo bem?
Bom, eu só estou falando isso, mas daí veio a Jezabel. A Jezabel foi o maior estrago que aconteceu dentro de Israel, quando Acabe, que era um cristão, casou com ela e ela trouxe, a Jezabel trouxe a desobediência das mulheres aos maridos, porque era ela que mandava e o Acabe era um pamonha, deixava ela fazer tudo que ela queria. Trouxe as pinturas para dentro de Israel, tá? As pinturas, e trouxe o pior, que era Baal e Astarote, que eram os deuses que ela servia. Quer dizer, e ela infestou dentro de Israel as suas imagens de esculturas e os seus altares. Por isso que você vê Deus mandando o profeta Elias naquela época. Por que Elias veio tão forte com aquela mensagem forte? Que era para combater o mal que estava dentro de Israel. Então, quando Deus quer combater alguma coisa, Ele manda um profeta. E Deus mandou um profeta para esta geração, e ele se chama William Marion Branham, e sobre ele está a mesma unção de Elias, graças a Deus por isso, para combater essas coisas erradas que tem por aí. Vamos voltar. E Canaã gerou a Sidom e seu primogênito, Iaete. Vamos lá, até o versículo 18. E ao, vamos dizendo, Jebuseu, olha só, tudo eu. E ao, vai dizendo, vamos lá, e ao Amateu. E depois se espalharam as famílias dos cananeus. Olha quanto eu tinha na terra prometida. Quanto eu se estabeleceram lá na Palestina. Você está me entendendo? E você sabe que a terra prometida, repito, é o batismo com o Espírito Santo. E Deus, quando quer te dar o Espírito Santo, Ele quer que você tire todo o eu. Vamos ver se é verdade? Vamos ver Êxodo 34, versículo 10 e versículo 11, o que é que Deus diz? Então disse, eis que eu faço um concerto, olha Deus fazendo um concerto, farei diante de todo o teu povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem entre gente alguma, de maneira que todo este povo em cujo meio tu estás, veja a obra do Senhor, porque coisa terrível que faço contigo. Guarda o que eu te ordeno hoje, eis que eu lançarei diante de ti Deus estava fazendo um pacto de os colocar na terra prometida. Certo? Deus disse que ia colocá-los na terra prometida. E Deus colocou. Através de Josué, não estabeleceu o povo lá na terra prometida? Então, se ele colocou lá, ele vai colocar aqui também. Ainda bem que tem gente se manifestando. Eu vou repetir, se Deus fez lá atrás, Ele vai fazer hoje também. Amém? Glória a Deus. Mas para eu conquistar essa terra prometida, o eu tem que morrer. Porque o problema nosso está no eu. O diabo, quando quer tirar alguém da igreja, ele estimula esse eu na pessoa. Olha, tu tens razão. Olha lá, aquela pessoa que fez alguma coisa para ti, ó, aí o eu sobe. É verdade, eu tenho razão. É o eu. Porque para nós permanecermos aqui, o eu tem que morrer. Se o meu eu não morrer, eu não consigo ir muito longe nesse tabernáculo, ou nesta mensagem. Sabia disso? Não. Eu sempre tenho que dizer, Senhor, eu não tenho razão. Não. Foi Ele que fez, mas eu que sou culpado. A Bíblia diz, se você quer se queixar de alguma coisa, não se queixe de ninguém. Queixe-se de você mesmo e dos seus próprios pecados, porque você não é tão bom, não. Eu não sou bom coisa nenhuma. Eu sempre digo para Deus, quando tem algum problema na igreja, Senhor, eu não sou melhor do que esse irmão. Eu não sou melhor do que essa irmã. Eu sou pior do que ele. Então tenha misericórdia de mim.
É assim que a gente começa a vencer, quando a gente começa a massacrar o eu. Esse eu tem que morrer, essa razão tem que morrer, essa coisa tem que cair por terra, porque se não cair por terra, esse Espírito Santo não virá na minha vida. Amém, meus irmãos? E quando se fala disso, nós vamos ter que encarar as questões da vida eterna. Porque eu não entendia isso, eu já expliquei isso para vocês. Eu não entendia o fato do jovem rico chegar com Jesus, e ele era rico, honesto, o que ele ganhou era honestamente, ele não roubou de ninguém. E guardava os mandamentos e era de uma igreja, e era da igreja desde pequeno. Mas ele chega com Jesus e disse, mestre, bom mestre, chamou Jesus de bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Parece uma incongruência. Como é que um menino que é da igreja desde pequenino guardava os mandamentos certinho, porque Jesus não questionou, Jesus sabia que ele era verdadeiro, era da igreja e estava procurando vida eterna? Não tem sentido. É sinal que a igreja não pôde dar para ele vida eterna. Guardar os mandamentos não foi suficiente para dar a vida eterna. Então, veja bem, essa questão, você tem que entender, é mais do que vir à igreja, é mais do que carregar uma mensagem na mão, é mais do que ter a Bíblia em casa, é muito mais do que isso. E você não pode descansar, eu sou da mensagem, isso não quer dizer nada. Não, você não precisa ser da mensagem. A mensagem tem que estar em você. Deus tem que estar na sua vida. O Espírito Santo tem que estar dentro da sua vida. E veja onde Jesus o leva. Porque Jesus diz, por que tu me chamas bom? Que bom só existe um que é Deus, mas tu queres entrar na vida, queres receber da vida eterna, guarda os mandamentos. Olha onde Jesus começou. Aí ele disse, quais? Da fé Jesus repetir. Não matarás, não adulterarás. Jesus repetiu os mandamentos. Ele deu uma risada. Porque ele disse, se esse é o problema, eu já guardo isso desde que eu sou criança. E Jesus não disse nada. Porque era verdade. Porque se ele estivesse mentindo, Jesus estava dizia na hora, você está mentindo. Mas não, ele estava certo. Só que Jesus sabe o que é que eu preciso, Jesus sabe o que você precisa. Deus sabe o que nós necessitamos, só Ele é que sabe. Eu não sei o que você precisa, mas o Deus que está aqui esta noite sabe o que você necessita. O que é que está faltando para você? Jesus disse, te falta uma coisa. E ele arregalou o olho e disse, vai, vende tudo que tu tens e distribui para os pobres. Depois que tu zerar tua conta, tu vem e me segue. E tu vais ter um tesouro no céu. Que médico para dar uma receita tão dura dessa? Mas esse médico era bom. Porque ele estava na raiz do problema. Eu não entendia isso. Eu dizia, mas Jesus, parece que Jesus não foi muito certo. Parece que Jesus eu não entendo. Por que ele está procurando a vida eterna e Jesus vai e manda ele vender as coisas dele, tudinho, ficar pobre e depois seguir? Parece que Jesus não gosta de rico, não é nada disso. Nada disso. É que Jesus sabe o que é que está aqui, ó. Porque a Bíblia diz, e Jesus disse, aonde está o teu tesouro, aí está o teu. E Deus sabe onde é que está o meu coração e o teu coração. Ninguém engana Deus. Às vezes a gente está na igreja há muitos anos, mas o nosso coração ainda está preso em certas coisas. Que nós não conseguimos vencer aquilo. Eu sou o primeiro. Toda vez que eu pregar aqui, eu prego primeiro para mim. Eu não fico pregando para os outros, eu prego para mim. Eu sou o primeiro que preciso. Você também precisa? Amém. Mas Deus sabe onde está pegado o nosso coração ainda. Aonde está preso? Olha a diferença. O jovem rico tinha o seu coração nas suas riquezas. Ele servia a Deus, guardava os mandamentos, era da igreja, mas o coração estava preso.
Já o Zaqueu não. O Zaqueu não era rico também? Era ou não era? E roubando. O jovem rico enriqueceu honestamente, e o Zaqueu roubando. E Jesus sabia. Só que ele queria ver Jesus. E quando ele viu Jesus, Jesus foi na casa dele, bastou 15 minutos de pregação de Jesus. Ele parou a pregação e disse: Senhor, hoje, agora, eu já resolvo dar a metade dos meus bens aos pobres. E se eu tenho roubado alguém, eu quero devolver não uma vez mais, 4 vezes mais. Você não vê Jesus dizendo, vai e faz. Jesus disse, hoje entrou salvação nesta casa, porque esse é um filho de Abraão. E se Jesus dissesse para ele fazer, na hora ele saía e ia fazer. Mas não, porque o coração dele, Jesus sabia que o coração dele não estava apegado nas suas coisas. Que coisa maravilhosa isso! Então veja, o jovem rico não conseguia dar uma casca de pão para o Lázaro que estava na porta da casa dele lá. Mendigo, cheio de feridas, ele passava todo dia por ele e não dava um pedaço. Aquilo fez ele parar no inferno. A história dele, mesmo sendo crente, guardando os mandamentos desde pequenino, pertencendo a uma igreja, foi parar no inferno. Porque ele não conseguiu tirar aquele eu. Ele não conseguiu vencer aquele Jebuseu que estava nele. Então ele não conseguiu conquistar a terra prometida. Você está me entendendo? Aleluia. Agora, eu ganhei vida eterna. Você também ganhou vida eterna? Quando você foi ao batismo? Você está feliz por isso? Amém. Então, peraí, o que Jesus queria ensinar? O que ele quer nos ensinar? Que a minha vida e a sua vida não pode ser para você mesmo nem para mim. Quando você vive para você, você não está fazendo nada. Só preocupado com você, com as suas coisas, nisso e aquilo. É errado, pastor? Eu não estou dizendo que é errado. Estou dizendo que se você viver só nesse prisma, você vai parar no mesmo lugar que o jovem rico foi. Você está me entendendo? O profeta diz assim, na mensagem naquele dia no Calvário, só para clarear na nossa mente. Agora, o que devemos fazer? A primeira coisa que eu quero dizer é, Jesus nunca viveu para si mesmo. E ele é a vida eterna? Amém. Ele é a vida eterna? Amém. Mas veja na Bíblia quem foi Jesus. Todo dia ele saía para viver para alguém. Curava um, multiplicava pão lá, resolvia o problema daquele. Ele gastou a sua vida em favor dos outros. E aonde está este Jesus hoje? Posso vê-lo aí também? Está aqui ou não está? Está aí ou não está? O mesmo Jesus que palmilhou esta terra há 2000 anos atrás. Gostoso isso? Amém. Então, peraí, ele mudou de atitude? Não. Jesus nunca viveu para si mesmo. A sua vida foi gasta para outros. Isto é perfeitamente vida eterna. Quando você diz que vai à igreja e você faz boas coisas, isto é bom. Mas quando você vive a sua vida para si mesmo, você não tem vida eterna. Quando você está preocupado só com você, com as suas coisas. Vida eterna, e repita. É viver para os outros. Vamos de novo essa frase, que é clássica dentro da mensagem. Vida eterna é viver para os outros. Glória a Deus. Você não vê nenhum órgão desse corpo vivendo para ele mesmo.
O coração é junto com o pulmão. Os dois trabalham juntos. Se der algum problema no pulmão, é ou não é? Vai dar no coração. Sim? E você olha os sistemas nossos, respiratório, circulatório, você vai ver eles trabalhando em função do outro. É o nosso corpo. Verdade, Luiz, você entende muito bem disso. Débora entende bem disso. Não tem... Olha, se uma célula do nosso corpo se isolar, não vou trabalhar mais para ninguém, vira um câncer. Porque a função dela é viver para o corpo. E nós fazemos parte de um corpo. Nós não somos uma igrejinha qualquer, nós não somos uma denominação, nós somos um povo e um corpo que está sendo formado, que é o corpo do Senhor Jesus Cristo na terra. Isto foi provado quando chegou o Cordeiro de Deus. Ele viveu e teve vida eterna porque ele não viveu para si mesmo. Ele viveu para os outros. E você recebe vida eterna recebendo aquele dia do Calvário. E você não vive mais para si mesmo quando você encontra o Calvário. Para quem Jesus morreu? Foi para ele mesmo? Para quem que ele morreu? Não, eu vou fazer essa pergunta de novo. Para quem que Cristo morreu no Calvário? Obrigado. E o problema é que eu nem fiz nada para merecer, nem eu conhecia ele, nem queria saber dele. Mas há 2000 anos atrás ele já morreu por mim. Isso não alegra o teu coração para saber disso? E você recebe vida eterna recebendo aquele dia do Calvário. E você não vive mais para si mesmo, você vive para os outros. Alguém disse, como você suporta e deixa qualquer um te chamar de tantos nomes feios? Aqui que começa o nosso problema. Porque tem gente que não aguenta isso aqui na igreja. Se olharem com cara feia para ele, ele carca fora. Já não vou no culto amanhã. Achando que está fazendo grande coisa. Aí Deus manda um teste para ver como é que está o teu coração. Acontece um problema, porque se tem lugar para acontecer problema é dentro da igreja, claro. E tem que acontecer mesmo. E no dia que não acontecer nada aqui dentro de errado, então nós já estamos perfeitos. No outro dia nós vamos saindo fora. Nós já vamos subir. Tem que ter problema aqui dentro. Tem que vir coisa errada aqui também. Claro, nós somos aqui, estamos nessa terra. Sim? Vamos ter ou não vamos? Você sabe muito bem. Mas aí a gente vai agindo, né? Como devemos fazer. Mas alguém me chamou de nome feio. Me chamaram de feio. O dia que me chamarem de feio, eu vou dar glória a Deus, porque eu sou feio mesmo. Você não vive para si mesmo. Você vive para os outros. Para que você possa salvar aquele homem. Vocês se tornam filhos. E o problema disto é que a igreja tem esquecido que é filha. Vocês são filhos. Vocês estão tomando o lugar de Cristo aqui. E eu vou dizer uma coisa para você. Você sabia que você é um pequeno Cristo? Você não é o Cristo, mas você é um pequeno Cristo. Por quê? Porque Cristo está aqui dentro. Você não é parecido com seu pai? Claro, é a cara dele. Aqui na terra. Se você é parecido com seu pai aqui, também temos um pai. Vocês estão tomando o lugar de Cristo. Vocês são filhos. Então não vivam para si mesmos. Vivam para os outros. Vocês estão me entendendo o que eu estou pregando?
Aí você, bem, irmão Brana, eu posso viver para este irmão porque ele é um homem bom. Não. Eu gosto do irmão Alexandre porque o irmão Alexandre toda vez me convida para ir na casa dele para jantar. Entendeu? E ele paga as coisas para mim, então eu gosto dele. Isso é fácil. Isso é fácil. Eu gosto do irmão Lauro porque o irmão Lauro me abraça. Nunca disse coisa errada para mim. Isso é fácil. Qualquer mundano vive isso. Qualquer pessoa sem Deus vive isso. É fácil. Não é isso, diz o profeta. Viva, presta atenção, viva para aquele homem que te odeia. Agora o negócio ficou feio. Como é que eu vou viver para alguém que me odeia? E a gente, muitas vezes, quer ser igual como a gente era antes. Não, eu só gosto de quem gosta de mim. Eu só falo com quem fala comigo. Tem gente que é assim. Ele fez que não me viu, eu também fiz que não vi ele. Não é bem assim? Isso ainda é o velho homem. O eu, o Jebuseu, o grande Jebuseuzão está lá. O Herveu, o Amorreu. Está grande ainda dentro de nós. Viva para aquele homem que te odeia. Agora vai apertar mais. Posso apertar mais? Não eu, o profeta. Viva para aquela pessoa que te mataria se ela pudesse. E eu vou perguntar, é fácil isso? Não vem me dizer que está na igreja, glória a Deus. Quero ver se você dá conta. Camarada quer te matar. E eu vou te mostrar na Bíblia um versículo de Provérbios 25, versículo 21. Deixa eu ver se é isso. Provérbios 25, versículo 21. Se o que te aborrece tiver fome... E vocês estão falando devagar porque vocês não acreditam nesse versículo ainda. Esse negócio de... pede pão para comer. Deus não acredita nessas coisas. Eu estou lendo a Bíblia com você. Se o que te aborrece tiver fome, e se tiver sede? Por quê? Porque assim brasas lhe amontoarás sobre a cabeça, e o Senhor te pagará. Você não bate palma para essas coisas, não? Glória a Deus! Louvado seja Deus! Sabe por que eu gosto do Salmo 133? Porque Davi era um homem do campo, ele era um homem... Ele vivia naqueles lugares do deserto, lá na Palestina, e ele via muitas paisagens boas. Coloca aí o Salmo 133. Aí vem essa inspiração para ele, né? Ó, quão bom e quão é que os irmãos... Isso. Tá. Mas quer ver não ficar bom nem suave quando a gente vive no união, assim, querendo arranhar o irmão, né? Porque tem a união e tem união. Eu vou inventar esse versículo. Porque muitas vezes acontece isso. Em vez de a gente ver união, a gente está... Parece onça, né? Mas quando a gente consegue viver em união, diz a palavra, é como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce até a orla de suas vestes. Davi contemplava aquele óleo. Já pensasse a gente ungido com esse óleo do Espírito Santo descendo sobre nós? A união produz isso. Você já viu que quando você ajuda alguém de coração, você se sente bem? Você não se sente bem quando você
pode ajudar alguém que está num sufoco, você dá, parece que algo tão bom acontece. Você já sentiu esse sentimento? É o óleo escorrendo. É a Bíblia se cumprindo na sua vida. Mas tem um ditado que vem do fundo do inferno, que o diabo também tem a Bíblia dele, assim. Aquele que dá o que tem, mais tarde a pedir vem. Parece que vai faltar. E eu tenho experimentado diferente. Quanto mais eu distribuo, quanto mais eu dou, mais Deus me dá. Irmão, eu prego isso para vocês porque eu vivo isso. Vocês não sabem os bastidores como é. Alguns aqui sabem. Pastor, vai, meu filho. Pastor, vai, meu filho. Às vezes eu estou perto da minha esposa, ela nem vê, eu estou lá. E é tão maravilhoso a gente repartir as nossas coisas. E é tão óleo, aí eu sinto o óleo de Deus sobre a minha vida. Vamos lá. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Quando Davi olhava o Monte Hermon, era uma cadeia de montanhas. Era uma cadeia, não era só um monte. Era um monte Hermon, tinha um monte maior, era uma cadeia, e tinha os montes menores. Só que ele era tão alto que em cima fazia aquela calota de gelo, sabe? Porque ele era muito alto e tinha calota. Quando o tempo mudava, que esquentava, a calota derretia. E quando a calota derretia, descia aquela água fresca e regava os outros montes que estavam ali na cadeia de montanhas. E eles eram beneficiados e ficavam férteis. Aí as plantas nasciam, as flores nasciam, com o benefício do que vinha do Monte Hermon. Davi contemplava isso. E ele disse, quão bom e que maravilhoso é quando você é um Monte Hermon, aleluia, que pode descer esse orvalho maravilhoso que está em você e repartindo com os outros. Isso não é maravilhoso? Como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Aí diz assim, porque ali o Senhor ordena, o que ele ordena? E que? Não é só para amanhã, não é só para uma semana. A bênção e a vida. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Mas eu queria, se vocês me derem 5 minutos a mais, eu tenho uma coisa boa para explicar para vocês. Por que Jesus disse que aquele que quer preservar a sua vida, ele perde ela. Mas aquele que quer salvar a sua vida, ele... Bom, coloca aí de novo, o versículo de Lucas 9, 23 a 25. Se alguém quiser vir após mim, é aí que o eu vai morrer. Porque quando Israel entrou na terra prometida, ele venceu cada jebuseu, amorreu, e teve que vencer todos para se apossar. E se nós quisermos esse batismo com o Espírito Santo na alma, nós vamos ter que botar esse eu por terra. Tome cada dia, todo dia você tem que tomar a sua cruz. E não reclamar. Tá bom? Se Deus deu essa porção para você carregar, carregue com alegria. Você ainda está na vantagem. Então é proibido reclamar aqui. Veio aquela prova, aquela... Outra coisa, Deus não vai te dar uma prova além do que tu possa suportar. Deus não é injusto nem desordenado. Ele diz, até aqui você aguenta, meu filho. Até aqui você aguenta, minha filha. Vamos lá. Isso vai ser bom para você, você está crescendo. Ele está dizendo, empurre a pedra. Lembra quem foi que pregou da pedra? Foi o irmão Alexandre, lá em Blumenau. Não, foi o irmão Renato. O irmão Renato falou de um pedrão lá. Disse, Deus ordenou, botou o camarada num pedrão e disse assim, empurra essa pedra. Empurra. E ele todo dia lá, mas quem vai mexer a pedra?
Uma pedra do tamanho dessa igreja. Todo dia, porque Deus tinha ordenado. Todo dia tu vai lá e empurra. Aí, quando passou uma semana, ele foi ficando desanimado. Mas eu estou empurrando essa pedra todo dia, ela não sai do lugar. Eu acho que tem alguma coisa errada com esse Deus mandando empurrar essa pedra. Aí ficou desanimado. Depois de uma semana, eu não vou mais empurrar mais. Caramba, parece que Deus mandou fazer isso e não sai do lugar. E aí Deus chegou lá com ele, meu filho. Eu não disse que a pedra ia sair do lugar. Eu disse para você empurrar. Mas eu não te falei que ia sair do lugar. Mas Senhor, como é que o Senhor deixa empurrando? Mas olha, meu filho, olha o teu músculo como está agora, olha só. Você está mais forte, olha as pernas mais. Olha, você fazendo força, você ficou mais forte, musculoso, a perna está mais definida. Você já prestou atenção nisso? Ó? Até aqui, ó, cresceu. Era isso que eu queria. Agora, empurrar a pedra sou eu que posso fazer. Amém? Vamos empurrar a pedra. Vamos empurrar a pedra. Aí você diz, não sai do lugar. Não, mas continua empurrando. Deus não está preocupado com isso. Porque Ele quer que você fique mais forte. Ele quer que você seja melhor cristão. Ele quer que você seja mais firme na mensagem. Ele quer que você empurre a pedra. Olha, não vai sair do lugar você empurrando. Mas quando Deus chegar, Ele tira aquela pedra do lugar. Só Ele é que pode fazer isso. Deus maravilhoso esse? Não, eu não vou falar o que eu ia falar aqui. Porque não vai dar tempo. Então nós vamos um pouco longe, porque eu ia ler algo. Como é que o profeta nos ensina? Né? Porque o Arão estava orando por um problema lá em Israel. E eles estavam clamando, e Deus levanta o libertador, que era Moisés. Só que Deus manda Moisés na hora que está todo mundo, o rei está contra os israelitas e mandando matar as crianças. Aí chega o Moisés. Aí o que Arão e Joquebede olharam para ele? Esse é um profeta, porque eles tinham revelação que o filho que nasceu era um profeta. E Arão orava todo dia, Senhor, Senhor. Ele estava orando pela libertação, certo? E Deus mandou. E eles esconderam o menino. Só que puderam só esconder até 3 meses. Porque o menino que era descoberto de Israel, o macho, era jogado no rio Nilo para os crocodilos comerem. Era a ordem do rei. Agora o menino de 3 meses, como é que vamos esconder? Já está gritando alto. Aí o Arão começa a orar, desesperado, dizendo, Senhor, Tu nos deste, e agora? É nosso. Aí Deus disse para ele, deu uma revelação para ele, faz o que eu vou te dizer, faz uma arca, pega os juncos, olha como Deus é. Deus gosta de trabalhar com material frágil, né? Por isso que trabalha comigo, trabalha com você. Pegou os juncos, fiou, fez uma arcazinha, sabe aquelas de junco assim? Mas ele passou o betume. Deus passa o betume, tira da árvore, esquenta e passa e fechou todos os buracos e disse assim, agora apresenta para Joquebede e coloca ele no rio. O betume daquele tempo, daquela árvore, mais fedia, gente. Era muito fedido. Que era uma árvore que não era cheirosa de onde tiravam. Então, quem se aproximasse daquilo era fedido. E o Arão chega a Joquebede, chegou a hora de eu te dizer, o que é, meu bem? Nós vamos ter que perder esse menino. Como perder? Nós vamos colocá-lo no rio. Mas Arão, se a gente reter ele aqui, a gente vai perder. Mas se a gente entregar, ele pode ser salvo. Está vendo? Quem quiser reter a sua vida, é o versículo seguinte. Deixa aí. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, quer dizer, preocupado com ele mesmo, ele vai perder. Mas qualquer que por amor de mim perder. Por isso que a gente tem que aprender a perder. Se a gente quiser se salvar. É fácil perder? Ninguém. A natureza humana não quer perder nada. Vê?
vai brincar com a criancinha, brinca com elas. Eu brinco com o meu neto, ele nunca quer perder de mim. Já vem na nossa natureza. Vovô, vamos brincar aqui. Quando ele sabe que vai perder, ele diz, não, esse jogo não vale, pai. Ele sai pela tangente, porque ele não quer perder. Isso já está na natureza humana. A natureza humana não quer perder nada, mas a divina reparte. Eu queria ensinar isso tanto para vocês. Eu posso ler? Meu Deus, eu posso. Vocês têm paciência comigo? Agora, o que eles fizeram convenceu a Joquebede. A mãe, se ficar, 1 hora eles vão achar e nós vamos perder. Mas se a gente entregar, aí Deus pode entrar em cena, porque eu já orei. Aí pegaram o bebê, o pai deu um beijo, a mãe deu um beijo, saíram de madrugada. De madrugada. Beija a mãe. Ele beijou como é o nome da irmã dele? A Miriam beijou. O Arão, que era o sacerdote, que era o irmão dela, beijou também, foram para a beira do rio. E orando, se ajoelharam de madrugada antes que o dia nascesse, porque eles não podiam ser vistos com aquele menino. Fecharam, colocaram dentro daquele cestinho betumado, ela colocou o cobertorzinho, colocou um travesseirinho e cobriu ele. E oraram, disse, Senhor, nós estamos entregando, nós vamos perder o nosso filho. Porque se a gente ficar aqui, a gente vai perder de fato. Mas agora nós vamos perder assim, se desfazer dele. Já não é mais nosso. Já está em tuas mãos, na margem daquele rio. Sim? Amém. Aí Deus só observando, porque Deus observa todas as coisas. Deus está observando cada passo que tu dá dentro de casa, ali, tudo que você pensa, tudo que você acha, Deus está ali próximo vendo tudo. E quando ela está fazendo aquilo, o profeta diz assim, o que acham que está acontecendo no céu naquele momento? Sabe? Quando as coisas se passam aqui embaixo, há algo acontecendo lá em cima também. Eu posso ver Deus se levantar do seu trono, caminhar e dizer, Gabriel, venha cá. Onde você está? Gabriel disse, eu estou aqui, Senhor, venha cá, eu vou te mostrar algo. Todos vocês, anjos, venham também aqui no minuto. E os anjos se reuniram em volta de Deus e disseram, eu quero mostrar uma coisa. Eu tenho pessoas que creem em mim. Sim, tenho pessoas que confiam em mim. Venham aqui no minuto. É bom que todos vocês, anjos, dêem uma olhada nisso. Onde, Senhor? Lá embaixo. Dê uma olhada. Sim, nós estamos vendo. Olhem bem lá embaixo. Estão vendo a margem daqueles juncos lá? Sim, vejam ali, o que é? Há um homem com as mãos levantadas e está de joelho, vocês estão vendo? Está clamando, está chamando por mim. Há uma mãe que chora e 2 criancinhas chorando. Eles estão confiando em mim até o fim. Gabriel, você lembra quando você entrou lá? Lembra daquele homem? Sim, eu o encontrei no quarto naquela noite e falei com ele. Ele ainda confia em mim, Gabriel. Eu tenho um povo que crê em mim. Tenho gente que vai confiar em mim até o fim. Estão vendo? Aleluia. Vocês o veem, olhem para ele. Sim, ele é formoso. O pai está andando na água, começa a empurrar o barquinho para o rio, para dentro do rio. E eu posso ouvi-lo dizer, Gabriel, ele diz, sim, Senhor, chame 10.000 anjos agora à cena. E dê-lhes ordem para marchar imediatamente. Chame as hostes celestiais para fora, envie-os para cima e para baixo e fique ao longo da margem desse rio. Do rio Nilo, glória a Deus, aleluia. Eu ordeno que nenhum crocodilo toque naquela carga, nada irá tocá-la, não deixe nem mesmo um pedaço de madeira se aproximar. Gabriel disse, será feito, Senhor. Que coisa, ele tocou uma trombeta, 10.000 anjos vêm de braços dados, e o piloto está ali. Onde estarás tu, Senhor? Ele disse, eu vou ficar lá do outro lado, porque Deus, ele está sempre na extremidade receptora. Quando você, grave, está passando por uma prova, Deus está te protegendo lá com os seus anjos, mas ele está do outro lado esperando. No final da caminhada, ele está ali te esperando. Aleluia! Glória a Deus!
Todos vocês sabem o final da história. Ainda que o crocodilo queria chegar, quando ele cheira, aquele cheiro fedido, ele saía fora. Mas, glória a Deus, quando Deus está com você dentro dessa arca, que é a palavra, não tem crocodilo, espírito maligno do inferno que se aproxime, porque o Espírito Santo está com você para guardar, para proteger, e os anjos do Senhor estão na nossa volta. Louvado seja o nome do Senhor, vamos ficar de pé.